do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, te agradeço, meu Deus, por este encontro que temos aqui para podermos louvar e bendizer o teu santo nome, ouvindo a tua palavra. Agradeço ao Senhor, meu Deus, Pai, por todos os benefícios que o Senhor tem nos concedido, tem nos feito. Pai, aquelas pessoas que não podem estar aqui conosco, esteja, meu Senhor, alcançando essas vidas, protegendo e livrando de todos os males. Esteja, meu Senhor, em nosso meio, operando sinais, prodígios e maravilhas. Guarda a nossa família, a nossa parentela de perto e de longe. Enche-nos do teu Espírito Santo. Olha para nós com misericórdia. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, os nossos erros, falhas e faltas. Tira todos os impedimentos, muralhas e barreiras de nossas vidas. Continua pelejando pela nossa vida, meu Deus, e ajudando, meu Senhor amado, esta cidade no desenvolvimento e crescimento. A política, meu Senhor, o período já passou. E agora, meu Senhor, está este grupo na Câmara dos Vereadores e ali na Prefeitura. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha agir em meio daquelas pessoas, meu Deus, para benefício da população. Não deixe, meu Senhor, o adversário trabalhar contra as nossas vidas, mas seja o Senhor a pelejar por nós e nos abençoar. Traga, meu Senhor, pessoas para poderem trabalhar e trazer água para este lugar tão sofrido e dificultoso, para que possamos, meu Deus querido e amado, fazer aqui a plantação que todos precisam. Eu peço também, meu Deus, que o Senhor alcance aquelas vidas que ainda não estão na tua presença. Salva este povo, liberta e transforma para a honra e glória do Senhor. Próximo está a vinda do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E muitos, meu Senhor, estão dormindo, alguns se afastando. Alguns, meu Senhor, não estão lhe buscando, outros nem acreditando estão no dia da tua vinda. Mas eu lhe peço, meu Senhor, desperta este povo nesta tarde, trazendo, meu Deus, um grande avivamento sobre a nação brasileira, porque o teu nome, meu Deus, meu Senhor amado, ainda há de ser glorificado grandemente. Salva vidas e nos usa, meu Senhor, para pregoar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino da harpa cristã de número 15. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. A falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um
eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 123. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, o modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus irá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fias promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh,
sem comparação. No dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus irá e verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, que nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus irá alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus. Vamos entoar ainda o hino da harpa cristã. Hino da harpa cristã 155. Louvado seja Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder, com o óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder, Pai celeste, faze-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder, com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder, e de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder, aquece os frios, ó Senhor, fazer o
que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa que asa soprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Querendo doce comunhão, quero aqui com o Senhor, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto sagrado, a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos. Depois de Marcos vem Lucas, depois de Lucas vem João, e depois de João vem Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler o capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. E assim está escrito: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, ou seja, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Maravilhoso Deus, bendito eterno Pai, esclarece, Senhor, para nós a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, prepara o nosso coração como boa terra, os nossos ouvidos como caminho, pelo qual a preciosa semente será lançada e irá percorrer até o coração. Não deixe, Senhor, que o adversário de nossas vidas, que em todos os cultos ele coloca um emissário dele para poder perturbar, para poder arrebatar a palavra dos corações, repreende os demônios, repreende Satanás, repreende forças malignas e contrárias às nossas vidas. Ah, meu Deus, nos ajuda a sentir aqui a Tua presença, enche-nos do Teu Espírito Santo, faz a Tua palavra, Senhor, ser luz para o nosso caminho, clareando nossas vidas, clareando os nossos passos, porque nós, meu Senhor, somos peregrinos nesta terra e precisamos da ajuda do Senhor, somos dependentes de Ti. Enquanto
enquanto aqui estamos, meu Deus, estamos em um constante aprendizado e prática da Tua palavra. Faz, meu Senhor, com que ela seja este precioso alimento para a nossa alma e para o nosso espírito, para que então sejamos cheios, sejamos fartos e assim abençoados pelo poder do Senhor através da Tua palavra. Assim nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos dias deste amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos dias deste amor. Meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios deste amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser, nos rios deste amor. Louvado seja Deus. O início, na verdade, pode ser difícil, mas nós esperamos com paciência naquele a quem nós esperamos. E é naquele a quem nós esperamos que cremos. E naquele a quem cremos e depositamos a nossa fé que temos a certeza da nossa vitória. A nossa vitória, ela vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 10 conta-nos a história. Quem escreveu o livro de Atos foi o evangelista Lucas. Sua profissão era médico. E este homem, um homem abençoado, se converteu através das pregações do apóstolo Paulo, onde diz que Lucas era médico, em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos
Lucas, médico amado, e Demas. Então este homem procurou escrever detalhadamente as coisas que aconteceram. São chamados Atos dos Apóstolos porque após a subida do Senhor Jesus e a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a lembrar os apóstolos sobre as palavras do Senhor Jesus e dar-lhes dons espirituais para que fazessem, através de suas mãos e de suas vidas, maravilhas extraordinárias. Preste bem atenção nisso. Não são os seres humanos que fazem os milagres, mas é Deus quem usa os seres humanos para fazerem milagres. Temos aqui em Atos dos Apóstolos escrito para nós que é Deus quem usa o ser humano. Por exemplo, diz a palavra do Senhor nosso Deus aqui em Atos dos Apóstolos, que Deus usava o apóstolo Paulo para fazer maravilhas extraordinárias. Atos dos Apóstolos, aqui diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo foi um dos mais usados a partir do capítulo 9. Toda a história conta-se a partir do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Até o capítulo de número 4, 5 e 6, nós vemos o apóstolo Pedro e o apóstolo João sempre juntos. Mas a partir do capítulo 9, onde conta a história do apóstolo Paulo se convertendo a Jesus Cristo, porque antes era um perseguidor do Senhor Jesus e da igreja, e agora passou a ser não um perseguidor, mas passou a ser perseguido. Em Atos, no capítulo 19, versículo 11, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Você observa aqui que o escritor Lucas deixa claro que quem fazia maravilhas extraordinárias era Deus, usando alguém, o apóstolo Paulo, suas mãos. E no capítulo de número 10, existia um homem que era romano, centurião, comandante de uma centúria. Você pode dizer assim, uma centúria é comandante de 100, mas uma centúria começa a se formar a partir de 80 soldados, chegando até a centena. Então, esse centurião tinha por nome Cornélio, e este homem, a Bíblia Sagrada diz aqui, no versículo de número 2, era piedoso, temente a Deus e dava esmolas para o povo. Então era uma pessoa que praticava a obra social e ainda ajudava os pobres. Era um homem que temia a Deus. E o que Deus resolve fazer? Deus resolve manifestar seu poder para que ele se convertesse. Observe que ele ainda não era cristão, ainda não tinha entregue a vida para aquele que é o autor e consumador da fé, para o Senhor Jesus, mas Deus queria salvar essa vida. Algumas pessoas podem fazer a seguinte pergunta: quem pode ver anjo? Quem Deus quiser que veja. Não somos nós que temos a habilidade de ver anjo, é Deus que faz com que os olhos espirituais, lembra que Deus se comunica com o nosso espírito? Então, quando Deus quer se comunicar com alguém, ele age no nosso espírito, abrindo a visão espiritual. E aí a pessoa consegue ver aquilo que os olhos naturais não veem, que são as partes espirituais. E o anjo do Senhor decide aparecer para Cornélio. Só que quando ele aparece para Cornélio, Cornélio ainda não era cristão. Temia a Deus, mas não era um servo de Deus, crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí o anjo aparece para Cornélio e diz assim: quase a hora nona do dia. A hora nona são as 3 horas da tarde. Então vamos contar as horas para vocês poderem entender. O próprio Senhor Jesus, ele disse no Evangelho, segundo escreveu João, que o dia tem quantas horas? 12 horas. E a noite, 12 horas. Então ele disse que trabalhamos enquanto é dia. Porque a noite vem, nada mais podemos fazer. Hoje você vê uma humanidade cansada, sobrecarregada, e trabalhar de noite. Não descansa. Mas o Senhor Jesus, naquela época também não tinha energia elétrica, então o trabalho era feito pelo dia. E ele disse que o dia tem 12 horas. Então, 6 horas da manhã é o início da hora, é a 0 hora. 18 horas, 6 horas da tarde é o final, é a 12ª hora. Então vamos lá, vamos contar aqui comigo.
6 horas da manhã é 0 horas. Então vamos lá, 7 horas, primeira hora. 8 horas, segunda hora. 9 horas, terceira hora. Então quando você vê na Bíblia a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Pastor, onde que eu vejo na Bíblia escrito isso? Quando o apóstolo Pedro toma a palavra em Atos dos Apóstolos, entre os capítulos 2 e 5, ele diz, é quase a terceira hora do dia e vocês estão dizendo que nós, cheios do Espírito Santo, estamos embriagados. Isso não é a hora de beber vinho. Então às 9 horas da manhã o povo bebendo vinho. Então terceira hora, 9 horas da manhã. Quarta hora, 10 horas da manhã. Quinta hora, 11 horas da manhã. Sexta hora, meio-dia. O Senhor Jesus apareceu para conversar com aquela mulher no poço de Jacó, à sexta hora, próximo do meio-dia. Sétima hora, 1 hora da tarde. Oitava hora, 2 horas da tarde. Nona hora, 3 horas da tarde. O nosso culto aqui acontece que horas? 9 hora, 3 horas da tarde. Mas vamos continuar, diz que são 12 horas. Então, 9 hora, 3 horas da tarde. 10ª hora, 4 horas da tarde. 11ª hora, que é a 10ª hora, 5 horas da tarde. E qual que é a última hora? Às 18 horas são a 12ª hora. Então, 1/10 hora, que é a 11ª, ela é às 5 da tarde. 12ª hora, que são 12 horas do dia, são as 18 horas do dia. Então, quando você vê na Bíblia assim, por exemplo, também a palavra do Senhor diz sobre as diversas horas de trabalhadores de uma parábola que o Senhor Jesus contou. Nós vamos ver isso no Evangelho segundo escreveu Mateus, lá no capítulo de número 20, onde o Senhor Jesus fala dos escolhidos, e ele chama uma pessoa para trabalhar exatamente faltando 1 hora. Mateus capítulo 20, versículo 9. Chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, ou seja, a 11ª hora, receberam em dinheiro cada um. Dá 1/10 hora para 2/10 hora, que são as 12 horas, só falta 1 hora. Esse aqui trabalhou 1 hora só. E o Senhor chamou ele para trabalhar e disse para ele, trabalha e eu vou te pagar. Acertou um salário com ele. Quando ele termina o trabalho de apenas 1 hora, ele ganha a mesma coisa que aquele que começou. Aquele que começou no início do dia, começou a reclamar, peraí, ganhamos a mesma coisa do que aquele que começou a trabalhar e trabalhou apenas 1 hora? O Senhor disse assim, toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mal o teu olho porque eu sou bom. Aqui o que nós estamos vendo é a respeito dos trabalhadores do Senhor. Isso aqui foi uma parábola contada pelo Senhor Jesus. A respeito dos trabalhadores do Senhor para a pregação do Evangelho. Os últimos aqui que trabalharam na 1/10 hora, se trabalharam apenas 1 hora, chamamos de os pregadores da última hora. Os trabalhadores de Deus da última hora são aqueles que estão sendo chamados agora, próximo da chegada do Senhor Jesus, para serem arrebatados. Aí você diz assim, mas vamos receber a mesma coisa? Preste bem atenção, galardão, recompensa. Galardão é para cada um, tem um nível, mas salvação é uma só para todos. Tanto para quem começou há 40 anos, como para quem começou há 1 hora, começou há um dia, há alguns anos. O importante é subir para o céu, gente. Agora, a recompensa, de acordo com o que cada um fez na terra, é diferente. Mas é que a salvação, tanto para quem começou há 40, 50, 60 anos atrás, quanto para quem começou há dias, é a mesma. O céu é o mesmo. Então, por isso ele falou, sou eu que sou bom ou teu olho que é mau? Porque existem pessoas que dizem, mas eu estou há tanto tempo na luta, buscando, e agora essa pessoa, como lá na cruz, se rende ali e vai para o céu? Nem foi batizado nas águas, nem passou por experiências, nem ali foi discipulado, nem foi salvo. Porque o céu é um só. E a salvação é para todo aquele que crê. Enquanto tem gente que fica reclamando do outro que está indo, está só perdendo a oportunidade de ir também. Porque aquele que está indo, está no caminho certo. Mas aquele que está olhando, nem no caminho está. Está na beira do caminho. Tem que chegar no caminho para chegar ao caminho. E o Senhor Jesus, Ele é o caminho. E
e a verdade e a vida. E este homem, chamado Cornélio, observe que ele orava a Deus. Pode ouvir aqui, ó, versículo 4, Atos 10, versículo 4. Este, fixando os olhos nele, no anjo muito atemorizado, disse que assim, o anjo disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, Deus estava anotando, recebendo, olha que interessante, ele estava fazendo para as pessoas, dando esmola, e Deus estava recebendo lá em cima aquilo. Por isso que quando um ser humano faz para outro ser humano, se o que ele está fazendo é bom, Deus anota e recebe como gratificante. Se o que está fazendo é mal, Deus ali anota como aquele mal vai voltar para aquela pessoa, porque o que a gente planta, a gente colhe. Então, ele estava fazendo o bem para os pobres, dando esmolas, e Deus estava feliz com isso. Estava anotando suas obras. Ele estava orando a Deus e Deus estava escutando, mas estava faltando algo, a salvação, pessoal. Tem muita gente que Deus ouve e responde. Ah, Deus me escuta nas minhas orações. Magnífico. Mas a salvação nada tem a ver com isso. A salvação é estar com aquele que salva. Eu acho assim, eu penso assim, né? Que o Senhor escuta a nossa oração, mas tem que ter muita fé também para fazer aquela oração. Sim. Porque não é só nós abrir a boca e ele está ouvindo, né? Mas não, só não foi responder, então. Sim. Mas ali nós temos que ter aquela fé. Não tinha fé, nós estamos conversando, ele está ouvindo também, mas... Não, ele escuta. O que acontece? Toda oração tem que ser com fé, como a senhora disse. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agora, ele ouve todas as orações? Ouve, mas responde todas? Não. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 59. Abre aí, por favor, para vocês verem. Isaías, capítulo 59. Você também abre aí, Isaías 59, versículo 1. Toda oração tem que ser com fé. Crê. Eu vou conseguir. Isaías 59, versículo 1. É depois de Salmo. É um livro profético. Depois de Eclesiastes, Cantares, um Isaías. É antes de Jeremias. Isaías 59, isso, versículo 1. Depois de Provérbios, Eclesiastes, ela não estava perto de Jeremias. Ela não está em Jeremias agora? Isaías 59. É porque tem que manusear, aí a folha vai soltando. 59, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, ou seja, tampado, para não poder ouvir. Então, se Deus não está com o ouvido tampado, ele escuta tudo. Todas as orações são ouvidas. Agora, são respondidas? Não. Deus responde aquelas orações de acordo com o seu propósito. Primeiro, todas as orações têm que ser com fé. Oração sem fé nem chega a ser respondida. Então Deus vai selecionar. Ele ouve todas? Ouve. Responde todas? Não. Qual a primeira classe para estar naquelas que ele responde? Número 1. Tem que ser orações com fé. Tudo que pedir, pedir com fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus e na dúvida, Deus não age. Por quê? A dúvida se expressa diante de Deus como Deus não é suficientemente capaz de realizar aquilo que a pessoa pede. A fé, ela já se transparece diante de Deus como o Senhor é suficiente para fazer tudo aquilo quanto pedimos e cremos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Então, é em nome de Jesus. Segundo lugar, a oração deve ser feita em nome de quem? Do Senhor Jesus. E agora eu tenho que tocar nesse assunto, porque estamos aqui falando sobre a oração de Cornélio. Existem pessoas e até diversos grupos evangélicos
que estão fazendo orações em nome da Trindade. Você já deve ter ouvido isso. A única vez que aparece em toda a Bíblia Sagrada o nome da Trindade em um tipo de acontecimento é em Mateus capítulo 28. Abra aí Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, o último capítulo desse evangelho. Mateus 28. Mateus 28, versículo 19, diz assim. Achou aí? Diz assim: portanto, ide, e ensinai todas as nações. Na versão atualizada está fazer discípulos, batizando-as em nome de quem? Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui nós estamos vendo a Trindade. 3. Os três juntos, concordam no único Deus. Então vamos lá, quantos tronos lá em cima? 3. A única vez em toda a Bíblia, você pode ler o Novo Testamento, o Antigo todo, que aparece os três juntos, para se fazer um ato memorial em nome dos três, é no batismo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só é o único momento que se utiliza o nome da Trindade, na ordem Pai, Filho e Espírito Santo, em nenhum outro momento. Mas batismo é para quem tem consciência. Criança tem consciência de alguma coisa? Bebê recém-nascido tem consciência? Então ele não pode ser batizado, porque o batismo é a consciência de que a pessoa entende que é pecadora, precisa se arrepender de seus pecados, abandonando a vida de pecado para servir a Jesus em santidade. Então ela passa pelo batismo, confirmando para a igreja que agora ela faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, como membro, não sendo a igreja, mas membro do corpo, que é a igreja. E ela nega continuar vivendo uma vida no mundo para viver uma vida absoluta para Deus. Então, o batismo nas águas é a confirmação de uma nova vida em Cristo. A pessoa não passa a ser nova criatura quando desce as águas. Está errado isso. A pessoa é nova criatura quando ela entrega a vida para o Senhor Jesus. Vamos conferir isso aí? 2 Coríntios, capítulo 5. A minha neta, ela fez 11 anos agora em setembro, dia 9 de setembro, dia 10, né? Dia 10. Mas ela só vai, o disse que ela só vai se batizar quando ela fizer os 15 anos. E a tia dela também é evangélica, e ela não, e o pessoal disse que a pessoa que não é batizada, vê correr, ela nunca viu nada. Dorme bem, história porque ela não é batizada. E ela disse que não quer batizar, que tem história de padrinho, para aqueles padrinhos, porque ela, o padrinho dela é Deus, que ela disse. E é mesmo, porque não tem padrinho. Isso é uma coisa que a religião que criou. História de padrinho, e ela padrinho, não padrinho tem, sobre não. religião. E pior que ela tem um menino dela que já tem 3 anos, ela não batizou também. Mas ela é evangélica? Não. Mas tem gente que tem entendimento, que quando passa a lei. A família dela é as irmãs da Josiane. E a Emily é minha neta, mas minha filha do Romário, quando o Romário era evangélico, ele nunca batizou. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vai escutar? Então tá bom. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, está em quem? Em Cristo. Não é em Maria, Pedro, Tiago, João, pastor, bispo, arcebispo, papa, em Cristo. Nova criatura é. Então quando é que a pessoa passa a ser nova criatura? Quando ela está em Cristo. Quem é esse Cristo aqui? Jesus Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas, e tudo se fez novo. Então ela não é nova criatura quando ela desce as águas, mas quando ela está em Cristo. Então quando a pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo,
A partir daquele momento é contada uma nova história. Agora você e eu precisamos pensar que nova história é essa que queremos que Deus escreva a nosso respeito. Porque se na nova história, na nova página que Deus começa a contar das nossas vidas, onde o pecado que vivíamos foi apagado, foi deixado de lado, não é levado mais em memória, não seremos mais recolocados como imputados, como condenados por causa daquele pecado, porque a página virou uma nova história. Mas o que eu faço com essa nova história? Vamos pensar. Eu continuo vivendo a antiga vida que eu vivia. Estou vivendo uma nova história? Não. O que eu praticava antes de entregar a vida para Jesus, estou fazendo? Se eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, eu estou vivendo uma nova história? Então Deus, na minha nova história, está escrevendo traços que me condenavam ainda, porque eu ainda continuo praticando. E o que eu tenho que fazer? Lutar contra essas coisas, para que em algum momento da minha nova história, o Senhor escreva: abandonou a prática antiga que o condenava. Até aqui bebeu, fumou, se prostituiu. A partir deste dia não fez mais. A nova história que começou quando entregou a vida para o Senhor Jesus é um processo de libertação. É um processo, ou seja, vai surgindo gradativamente, aos poucos. Não é de uma hora para outra. Tem uns que conseguem de uma hora para outra, tem outros que não. Então, quando a pessoa é nova criatura, não é quando ela desce as águas, é quando ela entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo. As coisas velhas se passaram, Deus está dizendo, ficou no passado. Tem gente remontando o passado no presente ainda. Coisas que fazia lá atrás, dizendo como aquilo era bom. Gente, aquilo que foi um motivo na nossa vida para nos condenar não deve ser lembrado com alegria, não. Como é que eu poderia estar no passado, bebendo, fumando, me prostituindo e dizendo, como era bom aquele tempo? Então eu não me arrependi do meu pecado. Eu estou dizendo que aquilo era bom, quando na verdade aquilo me condenava ao inferno. Estou dizendo que era bom. Quantos eram da balada? Quantos eram do clube night? Diz assim, como era bom aquela época que eu dançava, que eu estava na folia. Uma coisa que levava para o inferno, está dizendo que é bom. As pessoas não estão mudando a mente. Sabe o que Paulo disse? O apóstolo Paulo disse na palavra do Senhor, aqui na carta aos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Veja o que está escrito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo culto tem que ter consciência do que eu estou fazendo. O culto é oração, palavra, seja de ensinamento ou de pregação, e louvor, adoração. No culto ainda entra o momento em que as pessoas entregam a vida para o Senhor Jesus, entra o momento ofertório, mas não tem nada desse negócio de dança que o povo fica colocando, e coreografia. São coisas mundanas que o povo está trazendo para dentro da casa de Deus. Quer dizer, a igreja luta para que o povo saia do mundo para vir para Cristo, e está trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja. Não pode. Igreja é igreja. O que é igreja? Igreja é a palavra que nós colocamos, que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, aonde Cristo nos retirou de lá, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tira de lá para o reino de Cristo. Eclésia, chamados para fora. Estava dentro do mundo, agora você está fora do mundo, chamou para fora. Venha para cá onde você estava preso, venha, estava aprisionado no mundo, venha para Cristo. Porque quem se aprisiona no mundo, morre aqui, fica, e é daqui para baixo. Mas quem está em Cristo, Cristo está em cima, é daqui para cima. Então a pessoa vai para onde ela está presa. Está unida a Cristo, ele puxa. Está unida ao mundo, é para baixo. Porque o mundo é governado por aquele que mora lá embaixo, que é Satanás. Então você viu aqui que para uma pessoa ser batizada nas águas, o que é o batismo nas águas? Sepultamento da antiga, da velha criatura. Como é que vai batizar? Ou seja, sepultar. A palavra batismo vem de baptizo, que é mergulho. Como é que vai mergulhar uma antiga criatura se ela nem morreu ainda? Por isso que a nova criatura começa quando entrega a vida para o Senhor Jesus.
Perdão. A pessoa passa. Pega um pouquinho de água para mim, por favor. Pega, por favor, ela vai morrer. A pessoa passa a ser uma nova criatura. E a velha criatura, o que faz com ela? Ela está morta dentro da pessoa. O que eu tenho que fazer com ela? Sepultá-la. Como é que esse sepultamento é feito? É um sepultamento espiritual. Por quê? Porque a velha criatura, o velho eu, os meus velhos costumes, minhas velhas manias, minhas velhas crenças, são sepultadas em águas. Por que sepultadas e não enterradas? Porque sepultamento pode ser em água. Enterrar só pode ser em terra. E só é assim em terra aquilo que é terra, que é o corpo. Mas o espiritual se sepulta em águas. Então isso é algo espiritual, tá? Isso é algo que é colocado por Deus para nós, para uma nova confirmação para a igreja que aquela pessoa agora pertence a Cristo. Só que tem um problema que a religião está colocando para fazer isso em criança. A criança não sabe nem falar o nome do pai e da mãe, não sabe nem quem é, sabe nem escrever o próprio nome ligado pela água. Como é que essa pessoa vai confessar? Pode deixar. Como é que essa pessoa vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, se nem falar ela fala? Ah, mas nós estamos apresentando. Não é apresentação. Você pode ver que na apresentação do Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus e Lucas, o Senhor Jesus não foi batizado. Aonde o Senhor Jesus foi batizado? No Evangelho segundo escreveu Lucas. Você vai entender o que eu estou falando de batismo, porque Atos 10 fala do batismo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava. E isso acontece logo depois que ele se encontra com João para ser batizado. Lucas 3, 21. Então ele tinha quase 30 anos quando foi batizado nas águas. Água de batismo não é aguinha na cabeça, não. A palavra batismo vem do grego baptismo, que significa mergulho. Como é que se sepulta uma pessoa com aguinha na cabeça? Sepultamento não é o corpo todo? Batismo então é mergulho com o corpo todo, afundado dentro da água. Batismo da religião faz isso? Só joga uma aguinha na cabeça, então isso não é batismo não. O que vale é o que está escrito na palavra de Deus. A carta que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo de número 1, está escrito: nenhuma profecia da Escritura foi escrita por vontade de homem, mas o Espírito de Deus, é o que Nelson soprou, falou, inspirou, para que escrevessem a palavra de Deus. E ela não é de particular interpretação. Quando uma pessoa fala assim, cada um entende a Bíblia da forma que entende, está errado. Ela não é de particular interpretação, não é cada um tem a sua interpretação. Ela é uma palavra só, com um significado só, para uma humanidade só e uma igreja só. Um só Deus, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas aí você diz assim, pastor, eu já fui batizado lá na religião quando eu era criança. Aquele batismo está certo? Não. Se jogou água na cabeça não é batismo. Eu agora sou batizada, batizei nas águas mesmo. Não se jogou água na cabeça não é batismo. Para mim não foi não. Se não é batismo, porque a palavra batismo é mergulho. Posso falar que eu sou batizada depois que eu aceitei. Isso. Aí eu fui batizada nas águas. Porque batismo você tem que ter consciência do que está fazendo. Exatamente. Você tem que confessar os pecados. Você tem que confessar publicamente que você pertence ao Senhor Jesus agora, que Ele que manda a sua vida. Você tem uma aliança com Ele para poder obedecer os seus mandamentos. E só se faz isso quando você tem entendimento. Criança não faz isso. É, porque aí é uma coisa que até na hora do batismo ele fala. Ele fala mais. É muito demais. Tem uns que são batizados com o Espírito Santo e pode ir nas águas. Nós vamos ver isso daí. Eu me batizei, era um dia tão chuvoso. Um dia tão chuvoso. Foi aqui nesse dia aí, lá em cima, que nós fomos lá no
cachoeira. Onde tinha lá, e o nosso pastor era baixinho, né? Ele não era muito alto não, nosso pastor. Era baixinho. Não, pra lá, foi pra lá, sabe? Aí nós fomos, aí passou a chuva. Aí a minha irmã, a mulher, como é que nós vamos chegar lá? Todos se molhar, nós vamos se molhar. E os irmãos, nós vamos de pé, vamos do carro. Aí nós chegamos lá, assim que nós chegamos lá, a água do rio, ela estava meio barrenta, e muita água. Aí eu disse, se eu descer, daqui a pouco que a gente tá. Aí o pastor achou, não, você não vai, ninguém vai descer. Nós vamos descer as águas, mas não vamos descer e chorrar abaixo, não vai não. Aí eu disse, mas eu tenho medo. Ele, não, mas você não vai ter medo. Como é que você nem se batizar e a gente tá com medo? Você tem que ter fé. Aí eu disse, por que medo? Eu tenho que ter fé. A minha fé, agora que eu tenho que provar que a minha fé é melhor. Porque eu estou de medo. Medo não é coisa de Deus. Aí no meu coração, né? Eu só falando no meu coração. Aí quando ele começou aquelas palavras tão bonitas, ela é tão bonita, mesmo tempo ele se abriu, assim uma coisa tão incrível, né? Ele se abriu, porque estava nevoado, e ele se abriu ali, porque como assim, na minha mente, eu com os olhos fechados, eu olhei, é como se fosse só em cima de nós, que nós estávamos nós todos, né? Aquela coisa mais linda, tão limpo, nem serenando não estava. De repente, quando eles começaram a orar lá, menino, aí foi, nesse dia era 15 para batizar. Aí nós batizamos, eles batizaram nós e oraram e cantaram um louvor e foi a coisa mais linda nessa beira desse rio. Quando que nós deu, agora vamos para casa, a chuva. A chuva caiu. A chuva caiu, minha filha. Aí foi chuva até de noite. E ele falou só na hora do banho. Nós já estávamos molhados mesmo, né? Porque as mulheres têm que se molhar. Tem gente que tem umas fé, mas é umas fé doida. Eu não, a minha fé Um tempo apareceu um negócio lá, pra cá de São Benedito, em cima do pau. seu André chegou. Rapaz, e era gente com carro, vai da carro, tudo, e o bonde. Lá, Ah, naquela. você lembra? Peguei uma bicicleta velha, 1 hora da tarde, Mas curioso, né? olha só. Aí foi, Aí eu sei todo mundo de cabeça pra cima. me metendo no pé, que eu cheguei no bar e deixei uma bicicleta lá numa banca lá. Aí tinha um riachinho lá, que o pessoal se lavando com aquela mulher. Bora olhar o sol. Na gruta. Bora olhar o sol. Era o rio, Foi lá pra ver se tinha salvo. aí chegamos lá, o pessoal, ó, lá está. Olha, é tão lindo. Aí eu olhei. Rapaz, vocês são doidos. Toda gente está bocada. Aí seu André, eu vi também, mas também não. Rapaz, desse doido, aquele é o miolo do pau que tá pubo lá. Lá está, é o miolo do pau. O miolo do pauzão que tinha o oco e tinha o miolo, E sabe? eles adorando lá. Lá está, rapaz, que é o miolo do pau. Lá está o miolo. Vai, gente, com as fotos. E aí Era o miolo do pau, lá não tinha santo, não. Aonde que Santos vai aparecer? Mas já trepado, né, macaco? Ainda sentado num pedaço de madeira ainda. Qual era o acontece? Primeiramente, o caminho que fala Alguns de esforçadinhos. santos, nós somos separados, a palavra santo. Aqueles que como santo eu conheci uma criança. Era o miolo que tava saindo do oco, Essa sabe? criança, ele Tava tinha, assim, sinceramente, tipo de um morro. 5 anos. Mas ele contava cada coisa na chegada da igreja. Ele contava cada coisa, a mais linda. E ele mesmo chorava do que ele via. Ele disse que a última vez que ele chegou lá na igreja, ele disse que tinha
falava, tudo que ele falava, era tudo que Deus estava preparando, mostrava ele preparando a morte dele, porque ele morreu. No dia que ele foi, o último dia que ele ia para a igreja, ele me encontrou, ele vinha sair isso aqui. Aí dele parecia um quebra-batom, bem coradinho ele, bem corado mesmo, bem branquinho, que era o primeiro filho do mundo. Aí ele chegou ali, irmã Dilma, ai, tô cansada, irmã Dilma, não tem que ficar terminou o culto. Eu disse, já, meu filho, é protestante. Aí ele, eu sei que hoje aí eu já assim, aí já assim, não vou vir hoje não tem, né? Hoje é sexta-feira, hoje tem não. Aí ele, não posso subir. Aí pegou na minha mão e nós subimos. Subi com ele até lá na casa rodeira, lá, né? Aí ele entrou, ele apareceu, irmã, deixa eu ver, aí sim, aí ele deu uma tristeza, falou assim, mas tu tá tão triste, tanto, não sei o que, Deus ia falar lá. Aí isso mais ou menos meio-dia, foi 5 horas da tarde, o cara ia dar boa hora e caiu. É o menino do ali? Bateu nele que ele caiu assim no muro assim. Aí pegaram, levaram para Sobral, quando chega, não, levaram para Tianguá. Quando ele chegaram, lá São Benedito, ele deu a reavocada com ele. Aí quando chegaram lá, agora cadê a igreja voltar o menino? Que a Vânia queria, porque todo dia eles eram católicos, tudinho. Aí ele disse assim, vou lá no padre, disse assim, eu vou lá no padre, o padre já gosta. Falou, não pode ver. Não, mas é porque ele era filho dele, era católico. Ele queria botar na igreja, naquele salão paroquial. Aí quando chegou lá, o padre disse, não, porque ele ia receber o último coisa que ele falou. Não podia ficar, não. Ele estava preparado para receber as pessoas de Fortaleza, para fazer reunião. Eles ficaram tão decepcionados. Vai sair tudo que era de Deus. Aí quando chegou lá, aí foram lá. Chegou lá, o menino falou assim, não arrumaram. Aí o menino tinha assim, aí o rei tinha assim, Dudu, eu sei que você é pai, você não é evangélico, mas você quer que eu ligue pro pastor no Fortaleza, o seu filho ser velado aqui na igreja? Aí ele disse, ia aceitar. E a mãe foi, tá aí. Na hora que ele ligou lá, né? Oi, o pastor disse, pode preparar. Pode preparar o grupo de louvor para tocar louvor, aquele louvorzinho de Goiás a noite todinha. Prepare tudo. Não se preocupe, que quando amanhã cedo. Até o relógio do crente, ele é diferente. Aí, né, aí quando. Aí a família, ai, que eu não vou, não sei o quê. Então, hoje eu me lembro quando eles chegaram, eu estava sentado aqui na porta. Tanta gente. Aí, tanta gente que ninguém podia entrar, rapaz. De meio de nada, ninguém podia entrar, ninguém viu a porta. Só viu o pessoal. Aí ele foi a noite todinha, até na hora de encerrar. Aí eu fiquei assentado com o meu jeito, os meus meninos. Como é que pode? Agora, os benzinhos agora, eu vejo o menino, ele falando comigo. E hoje ele está aí, quando ajeitaram ele, deixou hospitalizado. Fizeram aquela colinha assim no dedo para colar, né? Que estava com o lábiozinho cortado. Disse aqui, o dedinho tudo relado aqui na pancada. E eu não sei nem como foi aquela pancada. Não estava nem sabendo se era só com aqui quebrou o dente e aí eles colaram a boca dele. Oh, mas quando a Vânia vinha, que a Vânia entrou, ela puxou assim, aí ela viu o dente dele. Mas menina, essa mulher gritava tanto. Ninguém suportava. Eu saí logo. Aí coisa, e ele todo arrumadinho, palitózinho. Uma coisa tão linda, mulher, tão linda mesmo. Muito lindo. E ele ficou todo que ele passava, que era sorrindo. Tão coradinho que parece que tinha passado era tudo. Mas Deus já havia mostrado Ele já que nesse não ônibus, foi nesse ônibus de ouro. né, que o ônibus E o que ele deixou escrito? esse ônibus ele Que representa a vida dele era do Senhor.
Às vezes, Eu não sei o que aconteceu lá. às vezes Deus mostra o trem, algumas pessoas Deus mostra o trem. Esse trem é quando uma pessoa embarca nele que vai partir também, não fica aqui. Às vezes Deus mostra o ônibus e também representa o grupo da igreja. E ele dizia, velho, tudo que passa ele dizia pra nós. Ele dizia, eu disse assim, tu via nós, tudinho eu via tudinho. Só tinha 2 pessoas da igreja nossa que eu não via. Ele ficava sentado no banco e nós entrava todo mundo, e vocês, eu gemei. Eu estou muito feliz que eu sei que eu sou daquele maravilhoso lá de cima. Ele dizia, o sempre dizia isso. Ele dizia e chorava, ele mesmo chorava de emoção. Mas o que ele deixou escrito hoje, você acredita, você disse que não é. Mas do jeito que os bilhetinhos que ele deixava, tudo nos caderninhos dele, as roupinhas dele da escola, do último dia que ele chegou, que ele deixou em cima da mesa, da cama, e o sapatinho, as meninas, só saiu de lá da cama dele, por causa porque para tirar, para tirar a Vânia para poder, o Francisco, botar numa caixa e embalar. Eu não sei o que fizeram as coisas dele, porque a Vânia não queria nem ver, nem deixar ninguém tirar, mexer, né? E o dinheiro da animação dele, foi indenizado, a Vânia nunca participou, né? O juízo disse que o dinheiro, e mesmo que podia botar o dinheiro direto numa conta, né? Para eles não, gastar não. O dinheiro era abrir essa conta lá para botar o dinheiro pro Cauã. O Cauã nessa época tinha 2 anos. E esse dinheiro dele todinho que o cara ia dando, e ela nunca soube quanto foi, nem sabe nada, nem o Dudu, nem nada, ficou para pagar o estudo do Cauã. E foi todinho, do que gastaram sequer, nem deixa ele mais, só com o estudo dele dois. Então, nós vemos aqui o passo a passo para uma pessoa ter a salvação. O primeiro passo, entrega a vida para o Senhor Jesus. O segundo passo, desce as águas batismais. Mas para descer as águas batismais, que é importante, o Senhor Jesus disse: vão pelo mundo ensinando as nações para depois batizar. Tem muita gente que desce as águas e não é ensinado. E aí a pessoa desce as águas batismais e fala assim: tu foi batizado? Fui. E por quê? Não sei. Então a pessoa está fazendo uma coisa sem ter consciência do que está fazendo. Por isso o Senhor disse para ensinar. Então como é que é feita uma oração? Toda oração ela é feita em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pode. Isso aí só no ato batismal que se usa essa frase. Tudo que me deixou escrito aconteceu e ele contava. Você repara que foi muito tempo. E ele dizia, quando deixou escrito, que não era para a mãe dele chorar e nem os pais dele chorar. Ninguém era para chorar por ele. Depois de Deus, não gosta nem de muitas vezes que não gosta. Por quê? Porque, olha só, na história bíblica não existem padrinhos. Na história da Bíblia ninguém foi padrinho de Jesus. Ela gostava do padrinho dela, mas a mãe dela, Não a madrinha dela não gostava não. tem. Então essa história de padrinhos não existe. Isso é uma coisa que a religião criou para poder ficar levando laços e a religião crescer. Por quê? O padrinho tem que dar alguma coisa, a pessoa receber. Tudo ali tem uma intenção de dinheiro, de voto, tem uma intenção de crescer o número dessas Deus pessoas. morreu na cruz por nós somos tão mal agradecidos. Ele quis dinheiro? Não quis. Não quis. E como é que ele deu a vida dele por nós? E aí tem o padrinho dela, a madrinha dela, tinha um de consagração e de apresentar. Olha que monte de coisa. Padrinho. Olha que monte de coisa criada. E o meu morrer foi tudo. E ó, veja bem, esse homem então, ele precisava agora, primeiro, entregar a vida para o Senhor Jesus, porque ele já estava tendo uma experiência com Deus para a salvação, e logo depois ele precisava do batismo nas águas. Mas você observou aqui na leitura que o anjo, quando apareceu, disse assim: manda chamar Simão por sobrenome Pedro. O anjo mesmo não pregou para ele, porque essa missão foi dada a nós. Não foi dada para os anjos. Os anjos estão a serviço de Deus para servir a nós, para nos ajudar a alcançar a
salvação do Evangelho, Pastor. ela foi dada para nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele é dado para nós. Então nós é que temos que anunciar. Como é que um anjo vai anunciar a experiência da salvação que ele não experimentou? Parece batizar ele. Então, Consciência. nós experimentamos isso. Eu era sem Jesus, agora eu tenho. Eu não tinha Deus, agora eu tenho. Temos uma experiência. Essa experiência eu posso passar para que outra pessoa também possa ter. Mas o anjo não tem essa experiência de perdição, de salvação, de que alguém entregou. Observe que o Senhor Jesus não derramou o sangue por anjos, mas por nós. Ninguém lá no céu teve essa oportunidade. Espera aí, o Rei da Glória morreu por pecadores. Isso é maravilhoso. Ele fez algo que não tem preço, ó, não tem dinheiro que pague. O preço foi algo. Então, o que o anjo falou? Manda chamar a Simão Pedro, que era o líder da igreja, que era aquele que estava no local para pregar o Evangelho. Bom, quando a palavra de Deus diz que, havendo contado tudo, então Cornélio mandou um soldado que estava a seu serviço, versículo 7, e enviou para Jope, onde estava Pedro. Sabe o que aconteceu? Indo eles no caminho para orar, quase a hora sexta, quase a meio-dia, o apóstolo Pedro estava lá, subiu aonde estava próximo do telhado. Ao chegar naquele lugar no terraço, ele subiu para orar, mas teve fome e quis comer. O almoço não estava pronto, quase a meio-dia, Pedro dorme. E quando Pedro dorme, a palavra de Deus diz que Deus lhe dá um arrebatamento de sentidos. Está no versículo 10. Ele viu o céu aberto, descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes. O que são animais quadrúpedes? Que têm 4 patas. Répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Só que os animais que tinham ali dentro eram animais que, segundo a lei de Levítico, Vaikra, número capítulo 11, proibia comer esses animais. Eram chamados animais imundos, proibidos de comer. Pedro olha naquela visão e escuta Deus dizendo: mata e come. Versículo 14. Mas Pedro diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Segundo a lei estava imundo, mas agora com a purificação de Deus torna-se puro. O que Deus estava mostrando aqui para Pedro? Deus estava dando uma visão para que ele entendesse o que iria acontecer. Cornélio era da classe romana e não era cristão, nem tampouco judeu. Mas Cornélio cria em Deus e precisava da salvação. Até o presente momento aqui, o apóstolo Pedro só tinha visto a salvação chegar para judeus que se convertiam ao Senhor Jesus, não para os gentios. Mas Cornélio estava entrando na igreja como o primeiro gentio a se converter. E Deus estava mostrando para Pedro: ele estava na classe dos imundos, mas o Senhor purificou para que ele agora entre para a classe dos puros, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aí então Pedro acorda da visão. Pastor, mas vem cá, mas cada igreja tem uma doutrina diferente, né? Tem. Já deixa eu terminar aqui para depois a gente ver aqui. Que a gente tem um horário, tem uma gravação e tudo isso está na internet. Então vamos lá. Então, aconteceu por 3 vezes. O vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando acerca do que ele estava vendo ali, os varões foram enviados de Cornélio, por Cornélio, pararam na porta e perguntaram na casa de Simão: está aqui Simão chamado Pedro, que era o Simão Barjonas? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis aqui 3 varões te buscam. Então Pedro se levantou, desceu e foi, não duvidando, porque Deus havia enviado. O Espírito Santo falou: não duvide, desça, vá com eles, porque fui eu quem os enviei. Olha só o trabalho. O anjo veio falar com Cornélio. Cornélio enviou um soldado com mais algumas pessoas, no total 3. Esses 3 vão buscar Pedro. O Espírito Santo está dando uma visão para Pedro,
Pedro acorda, o Espírito Santo diz: 3 vieram te buscar e fui eu que mandei. Vai com eles. Então Pedro está indo com uma missão. Mas ele já tinha uma visão, só não tinha entendido a visão ainda. Quando ele vai até o caminho, a palavra do Senhor diz assim, versículo 22. Eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Ou seja, os judeus gostavam de Cornélio, mesmo ele não sendo um judeu, sendo romano. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Quando o Senhor Jesus estava aqui, lá em João capítulo de número 15, ele disse assim, o Senhor Jesus: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Porque os apóstolos iriam pregar a palavra de Deus, que era a mesma palavra que o Senhor Jesus disse. Então eles guardariam a palavra que saísse da boca dos apóstolos. E Pedro foi chamado. O anjo disse para ouvir as palavras que vai ser da sua boca. Pedro agora iria ser o mensageiro que falaria em nome do Senhor para Cornélio. Quando no dia imediato chegaram a Cesareia, Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só, vai chegar um pregador aqui e ele esteve com Jesus. Jesus deu poder e autoridade para ele e ele é um representante do Senhor Jesus e do reino de Deus. Cornélio não fica quietinho em casa. Cornélio vai chamar amigos, parentes, pessoas íntimas. Vamos lá em casa e vamos receber. Olha só o que é interessante, o que a palavra de Deus mostra. Eu vou trazer um pregador para ser o mensageiro de Deus e eu não vou convidar ninguém. Deus vai usar aquela pessoa, tem que convidar pessoas para que Deus use e alguém ali escute a palavra de Deus exatamente o que precisa ouvir. O pregador não conhece quem eu estou chamando. Quem eu estou chamando não conhece o pregador, mas Deus conhece os corações e vai usar o pregador para poder abençoar essas vidas. É isso que é importante. Por que muitas vezes nós procuramos chamar mais e mais pessoas para aquele grande evento para chamar alguém de fora? Porque quem está vindo de fora está vindo ligado no Espírito de Deus, para ser usado pelo Espírito de Deus sem conhecer a vida de ninguém. Quantas pessoas podem ouvir Deus falar? Aí eu não vou convidar ninguém, o pregador vai ser usado e ele podia ser alcançado, através dele alcançar muitas vidas e não vai alcançar, porque muitos não foram convidados. Mas Cornélio não fez isso. Cornélio estava com um propósito no coração. E qual era o propósito? Ele queria Jesus para ele, para a família e para quem estava junto com ele. Vamos ouvir falar de Jesus, mas vamos ouvir de uma forma diferente. Nós vamos ouvir de alguém que andou com ele, comeu com ele e recebeu o poder e o próprio Espírito de quem ele andou, que é o Espírito do Senhor Jesus. Quando Cornélio está em casa, o apóstolo Pedro começa a falar a mensagem e diz assim, olha só: aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo e prostrando-se aos seus pés o adorou. Quem é o único que pode receber a adoração? Deus. O que Jesus diz para Satanás? Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Cornélio vê que Pedro era um homem de Deus, se lança, se prostra, se ajoelha para adorar Pedro. Mas Pedro aceita? Versículo 26. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. Estou aqui para receber a adoração, não. O único que recebe a adoração é ele. Então quem é de Deus não pode aceitar a adoração. Se aparecer um anjo dizendo assim, prostra-te diante de mim, não se prostre, porque não é permitido a ninguém receber a adoração. Somente Deus recebe a adoração. Em Apocalipse, entre o capítulo 20 e o capítulo 22, João, quando viu a visão do Apocalipse que o anjo mostrava para ele, João também fez como Cornélio. Se lançou nos pés do anjo para o adorar. O anjo disse: não faça tal, adore a Deus, porque eu sou um conservo teu e de teus irmãos. Então, o anjo de Deus não aceita adoração. O anjo que aceita adoração é demônio. Satanás queria adoração. É só você ver em Lucas capítulo 4 e Mateus 4. Ele disse para Jesus: se prostrado me adorares, isso te darei. Satanás quer adoração, porque ele quer ser semelhante a Deus. Mas ninguém é igual a Deus senão o próprio Deus. E Jesus disse:
Ninguém jamais viu a Deus, mas aquele que vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, somente Deus pode receber adoração. A ninguém mais é permitido isso. E quantas pessoas ficam na procissão levando imagens? Ele quer ter o mesmo poder que Deus tem, né? Mesmo poder, mas não tem. Ele dá as coisas, mas é aquele que ele dá as coisas. Quantas toma. pessoas Ele dá e pegam aí? toma a mesma coisa. Pega aí uma coisa, bota no ombro com o maior cuidado, leva aquela coisa, não anda, não fala, não vê, não cheira. Até para andar precisa ser carregado. Que negócio é esse que protege que nem andar sozinho consegue? Aí o povo leva aquilo como se aquilo fosse a proteção. Mas a nossa proteção só está em um, em Deus. Deus, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós não tememos porque Ele envia o seu anjo e acampa-se ao nosso redor quando nós tememos a Deus. Não é quando tememos aos apóstolos que morreram, não é quando tememos aquela que um dia deu a luz a Jesus, que foi Maria, não, é quando tememos a Deus. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem a Deus e assim os livra. Quando uma pessoa não teme a Deus, o anjo se retira, porque ele está a serviço de Deus, não dos mortais, muito menos de quem já morreu. Quem já morreu não faz mais nada não. Quem já morreu, o corpo está na terra e ele está depositado em algum lugar. Se creu em Cristo, está depositado no paraíso, e se não creu, está depositado no inferno. Mas está consciente, não está morto não. Agora você chegou no ponto que eu ia. É aí que o senhor queria falar, fala. Rapaz, mas chegou bem dentro dele. Ontem, foi sábado. Não, no caso, é os crentes que ainda é sábado. É não, já não. Ah, os testemunhos de Jeová, eles não são crentes não. Eles são Aí seis. eles passaram lá em casa, eram três mulheres. Aí você não tem conversando mais. Aí né? elas. Conversa mais eu lá em casa. Aí na- começaram a bater palma, bateram. Aí se eu e elas lá, e se eu elas batendo palma no portão, então eu lá rio. E eu disse, deixa eu ir logo atender aquelas coisas ali, né? Que as coisas não saem dali mesmo. Aí eu fui, cadê aquele lá? Aí eu entro. Mandei entrar, abri o portão, mandei entrar, sente. Aí elas começaram a conversar. Aí ela perguntou se eu acreditava em Jeová. Aí já. Eu disse, rapaz, tem umas partes que eu até apoio, mas tem outras que eu não apoio não. Mas por quê? Eu disse, eu não apoio. Eu tenho aqui um folheto aqui e eu olho a minha Bíblia, eu tenho Bíblia aqui. Eu olho e olho o folheto e tem coisa aí que é o contrário. Eu não apoio não. Eu sou assim mesmo. Doido. Aí, tu vai buscar a sua Bíblia. Aí eu fui. Aí eu levo as partes. Aí eu voltei e fui pegar o folheto. Aí eu mostrei, olha essa parte aqui. Você acha que combina com isso aí? É, mas não sei o que, botaram outro, arrudei por lá. Aí diz que quem já morreu, morreu tudo. Acabou, não tem espírito, não tem alma, não tem nada, morre tudo de uma vez. Eu disse, mas tá errado. Isso aí não tá errado. Por isso aí é que eu não aprovo. É porque pra ele, o Deus Pra dele ele, acabou é tudo. um homem vestido de Não existe paletó. mais. Lamento me dizer. Isso aí é que eu não aprovo. O que acontece? Tem o Primeiro, espírito, tem a alma, tem o espírito. primeiro, os testemunhos de Jeová não acreditam na tricotomia como nós. Não acreditam na trindade como nós. No Espírito Santo como Deus. Para eles só existe Deus, Jeová e Jesus Cristo. Não existe o Espírito Santo como pessoa. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra ele não tem salvação. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 12. Se a pessoa que passar a operar naquela ali, está operando, não está operando não. Todo pecado e blasfêmia é contra o Pai, contra o Filho se perdoará se pedir perdão, mas contra o Espírito Santo não. Porque ele foi o último a ser enviado para ficar com a igreja. Se rejeitar, ele acabou. Não tem mais solução. Então por isso não pode fazer agravo ao Espírito da graça. Então vamos lá. Eles utilizam textos do Antigo Testamento, como por exemplo o livro de Juízes, que diz que aqueles que descem ao silêncio não há obra alguma. Então para eles, morreu, acaba tudo.
só que acaba para o corpo, porque o corpo está preso à terra. Ali é o silêncio para o corpo. Mas nós temos o espírito. Nosso espírito, conforme nós aprendemos, ele é o ar que nós respiramos. Então ele é o ruá, o pneuma. Esse espírito, conforme Salomão escreveu em Eclesiastes 12, ele volta para Deus. Mas aí ficou o outro, que é a alma. Essa alma é consciente, é eterna. O que a palavra de Deus fala sobre a alma? A Bíblia Sagrada diz no Evangelho segundo escreveu Mateus: não temais, pois, aqueles que matam o corpo. Temei antes aquele que, além de matar o corpo, faz perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Espera aí. O inferno para eles é na terra, mas Deus está dizendo, o Senhor Jesus é Deus, está dizendo ali que aqueles que matam, matam o corpo. O corpo deixa de viver e fica na terra, mas a alma não fica na terra. Perece no inferno. Então Deus tem autoridade para manter alguém aprisionado que está em consciência, está vivo. O corpo é que morre. O corpo de Jesus morreu, mas ele não morreu. É o corpo que ficou na cruz, porque ele voltou para buscar o corpo. Se a alma tivesse morta, não tinha como buscar o corpo. Então, eles não acreditam nessa tricotomia como nós e na trindade como acreditamos sendo Deus. Uma vez que eles não acreditam no Espírito Santo como pessoa e como Deus, não adianta nem ouvir a palavra, porque está rejeitando aquele que veio preparar para se encontrar com o Salvador. Assim que comecei a explicar para mim dar aula, eu disse, não, quando eu quero estudar, eu retrabalho, eu pro colégio, não sei lá, aquele negócio de estudo. Minha, não tem paciência não, dizer assim, né? Aí a menina, eu também não tenho paciência não. E hoje em dia a Luana, que é vizinha nossa lá do Carnaval, ela é do Jeová. E ela aceitou que ela quer com e aceitou. Agora, Que religião é essa que a pessoa pode estar morrendo que não pode doar sangue? agora olha só como Cornélio se preparou para receber o apóstolo Pedro e a salvação do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quando ele se prostrou, Pedro mandou ele se levantar e disse: eu sou homem como você, não faça isso. O versículo 28 disse: vós bem sabeis que não é lícito, ou seja, não é correto fazer, um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Os judeus não se misturavam aos estrangeiros, às pessoas de outras nações que não eram da mesma família, grupo israelita. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Agora ele começou a entender a visão. Deus usou a visão da separação de animais limpos, que eram puros, e imundos, para dar para ele o significado de que os judeus eram considerados puros e os estrangeiros, que eram os gentios, eram imundos. Mas Deus disse para ele: não tornes tu comum ou imundo aquilo que eu purifiquei. Então Pedro disse: Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Somente os judeus tinham essa benevolência, esta graça, porque a salvação veio dos judeus. Jesus era judeu. E os primeiros a se converterem foram os apóstolos, que eram judeus, que eram israelitas. Mas a salvação não podia ficar presa a eles, porque ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser meus testemunhos tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Agora teriam que sair do meio dos judeus para pregar para quem não era judeu. E aqui está se convertendo o primeiro não judeu, o primeiro gentil entrando para fazer parte desta igreja, aonde não é do judeu, não é do grego, não é do gentil, mas é de todos que creem no único Deus, representado pela pessoa santa do Senhor Jesus Cristo. Então, todos ali... Não vai demorar muito, vai, pastor? Não. Morrer mesmo. Então, todos ali são que horas aí? Eu não tenho que mais agora, hein? São que horas aí? 44. 4h44. Então todos ali se reúnem e Cornélio diz assim, e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Quantos dias? 4 dias. Até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Qual era o horário da oração dele? 9 horas da
9 horas, ela na verdade é quantas horas da tarde? 3 horas da tarde. Então às 3 horas da tarde ele orava. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, ele está contando a visão que ele teve com o anjo, disse que a oração foi ouvida, pediu para enviar a Jope, chamar Simão Pedro por Simão, sobrenome Pedro, e então Pedro, abrindo a sua boca, disse, versículo 34, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque o anjo aparece para um cidadão que é gentil, manda chamar Pedro, dá para ele uma visão, e esse homem está orando, e as orações dele são ouvidas. Deus não faz acepção de pessoas, Deus realmente quer salvar todos que creem nele, e Cornélio cria em Deus. O que aconteceu? O apóstolo Pedro começou a pregar a palavra. Versículo número 42 diz assim, nos mandou pregar ao povo quem? Jesus Cristo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, através do Senhor Jesus, recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Olha só, aconteceu o batismo com o Espírito Santo antes do batismo das águas. E eles não estavam cantando corinho, eles não estavam pulando, eles não estavam no movimento, eles estavam apenas ouvindo o quê? A palavra de Deus, a pregação. Então eles receberam o Espírito Santo. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Diz aqui, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, aproximadamente 6, segundo a história, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque, olha o sinal do batismo com o Espírito Santo, ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pedro entendeu, peraí, Deus não faz acepção de pessoas. Já apareceu para o homem em visão, diz que está ouvindo a oração dele. Mostra para ele sobre mim. Eu venho pregar a palavra e Deus ainda batiza com o Espírito Santo e dá para eles o mesmo dom que Deus para nós. Olha o que Pedro diz. Respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, ou seja, o batismo nas águas, para que não sejam batizados estes, e também receberam como nós o Espírito Santo? Ele estava dizendo, alguém aqui vai ser contra? Recusar que esse homem seja batizado nas águas, se o mesmo batismo com o Espírito Santo que recebemos, ele também recebeu? Se Deus que é santo deu isso para ele, nós que estamos aqui para batizar nas águas, nós não podemos rejeitar. Então preste bem atenção aqui, que eu quero deixar isso aqui claro. O batismo nas águas foi entregue para nós. Nós devemos batizar segundo as diretrizes da palavra. Batizar com o Espírito Santo é coisa de Deus, não é coisa nossa. Nós batizamos nas águas. Se a pessoa está ainda vivendo uma vida, cometendo pecados, que chamamos pecados de escândalo, ela ainda não pode descer as águas. Ela tem que abraçar a fé em Cristo Jesus, ser discipulada, ser ensinada, abandonando os pecados de escândalo para ser batizado nas águas. Porque batismo nas águas não vai apagar todos os pecados da nossa vida. O que apaga os nossos pecados, que dá o perdão, é o Senhor nosso Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Por quê? Nós não descemos as águas e continuamos pecadores? Então logo o batismo nas águas ele não purifica de pecado. Ele é uma confirmação de que a pessoa é de Cristo, passa a fazer parte da igreja, é uma nova criatura e sepultou a velha criatura. Ou seja, de uma forma simbólica, ela está sepultando, deixando para trás a sua velha vida errada e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Mas tem muita gente que fala assim, eu vou lavar meus pecados, então vai ter que ficar se batizando nas águas a vida toda. Mas tem um que purifica, é o sangue do Senhor Jesus. Todas as vezes que pedimos perdão, Ele nos lava, nos purifica, tira toda a injustiça e então Deus nos perdoa. É levado em memória de Deus que o sangue do Senhor Jesus foi derramado por um pecador. Se o pecador crê no Filho dele e pede perdão, então por causa do Filho, Deus perdoa aquele que crê no Filho. Por isso que diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer no Senhor Jesus. Então o que Cornélio fez? Creu no Senhor Jesus, ouvindo a palavra, foi batizado com o Espírito Santo e
Pedro logo depois batizou nas águas. Então tem gente que é batizado com o Espírito Santo antes do batismo nas águas, mas tem que entregar a vida para o Senhor Jesus. E tem outros que são batizados com o Espírito Santo só depois que descem as águas batismais. Mas tem muita gente, eu quero deixar isso aqui registrado, tem muita gente que fica imitando as línguas estranhas que os outros falam e mente dizendo que foi batizado com o Espírito Santo. Fica ali ouvindo várias vezes uma pessoa falar, aprende a remedar o que os outros estão falando, sendo imitador, e aí fica falando e dizendo que foi batizado. Tá assim de gente nas religiões fazendo isso. Ah, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Aí fica falando língua estranha. Mas está imitando os outros. Não recebeu coisa nenhuma. Porque o dom de Deus é dado. Quem vive numa vida de idolatria, de imundície, deixando de adorar unicamente a Deus para adorar pessoas e coisas, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado àquele que crê no único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que divide a glória de Deus com homens e mulheres, tanto da terra quanto os que morreram, esse tal não pode ter o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus dá testemunho de que somente a ele deve se adorar. Se aquele cidadão ou cidadã está adorando a outro, o Espírito Santo não pode estar naquela vida, porque ele não concorda com essa mentira. Certo? Então vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus e vamos orar, vamos dar as mãos. Louvado seja Deus. Está tremendo? Está dormente? Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu lhe agradeço por esta grande oportunidade de estarmos aqui ouvindo tua palavra, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade, louvando e bendizendo o Senhor e o seu santo nome. Eu lhe peço, meu Deus, nos enche do teu Espírito Santo. Joga por terra, Senhor, todos os males que têm se levantado contra as nossas vidas, que têm se colocado em nossos caminhos para nos aprisionar, que têm feito com que os nossos corpos venham a se enfraquecer. Repreenda-os nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Toca em nós, meu Deus, derramando unção, poder, autoridade, para repreender toda a fraqueza, para repreender todos os espíritos malignos que vêm nos aprisionar, que vêm incomodar as nossas vidas. Aqueles que nos assistem, nos acompanham, visita essas pessoas, levando cura, salvação, libertação, transformação, renovo. Em nome do Senhor Jesus, salva a nossa família, a nossa parentela, de perto e de longe. Tira, Pai, nesse momento, todos os males que têm cirandado, que têm andado ao nosso derredor. Satanás tem criado laços para aprisionar as nossas vidas, mas eu lhe peço, toca nos nervos, toca nos músculos, nos tendões, dá força, dá ânimo, dá coragem. Repreende todos os males que se levantam para impedir o povo de se converter, de ter as suas vidas mudadas e libertas em nome do Senhor Jesus. Salva estas pessoas de perto e de longe, de diversos lugares neste país. Marca as nossas vidas, meu Deus, transforma, dá força, dá saúde, pois tu és Rafa, o Senhor que te sara. Aqueles que ainda estão com o coração endurecido, quebranta estes corações, esmiuça como o Senhor esmiuça a penha através da tua palavra, que é o martelo, para poder trazer essas vidas uma nova vida, uma nova crença, e a crença no único Deus, não na criatura, mas unicamente no Criador. Nos fortalece e nos abençoa. Todo espírito maligno que tem atuado contra as nossas vidas, em nome de Jesus, bate em retirada neste momento. Larga esses corpos, larga as mentes, largue os corações agora, largue a casa dessas pessoas, que haja paz, que haja libertação, que haja neste momento um renovo, uma nova história seja escrita na vida dessas pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, que façam como Cornélio, que abracem a verdade do Evangelho e creiam no único Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo nosso Senhor e Salvador, que nos apresentará ao Pai naquele grande dia, pelo convencimento do Senhor Santo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Abençoa as nossas vidas, como em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, nos leva em paz e com segurança para os nossos lares. Alcança aqueles que não puderam vir, abençoa aqueles que podem contribuir, aqueles que não podem, aqueles que já contribuíram, abençoa-os igualmente, e aqueles também que não podem contribuir, abençoa, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores, e o Senhor não faz acepção de pessoas. Abençoa todos de igual forma, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Em paz o Senhor nos trouxe, nos leva para casa, guardados e protegidos, debaixo das tuas potentes mãos,
em nome do Senhor Jesus. Abençoa as nossas vidas nessa semana, nos dá livramento, nos dá paz, nos dá escape e refrigério. Em nome de Jesus, guarda a nossa entrada e também a nossa saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, digamos todos juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Senta aí, aguarda aí que nós vamos buscar o lanche.